Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui partindo agora para a leitura do livro de Esther, fazendo alusão também à nossa revista do terceiro trimestre do ano de 2024, que vem com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já lemos o livro de Ruth, já comentamos alguma coisa a respeito da leitura do livro de Ruth. Agora vamos iniciar falando sobre o livro de Esther. Amém? Maravilha. Vamos mergulhar aqui na história do livro de Esther. Vamos falar um pouco a respeito dos capítulos 1 e 2, ao qual nós iremos ler. Iremos ler daqui a pouco. Amém? Então, o primeiro capítulo nós vamos ver dos versículos de 1 aos 5, sobre o banquete que Xerxes organiza, um banquete extravagante para exibir a sua riqueza e poder, que dura 180 dias na cidade de Suzã, 7 dias no seu pátio, ali dentro do pátio onde ele reinava. No auge da festa, embriagado, o rei ordena que a rainha Vasti se exiba, seja exibida aos seus convidados para ostentar sua beleza. Isto versículos 6 e 7. Já no versículo de 8 ao 12, Vasti, recusando-se a ser humilhada como um objeto, desafia a ordem do rei, incorrendo em sua fúria e a perda da sua posição como rainha. Dos versículos de 13 ao 22, nós vemos que o rei Assuero ele consulta os seus conselheiros para uma punição de Vasti, e a busca por uma nova rainha. No capítulo 2, meus amados irmãos, Mordecai, primo de Esther, a cria como sua própria filha após a morte dos seus pais. Os versículos 5 e 7. Já no versículo de 8, Esther se junta às jovens do reino que estão sendo preparadas para serem candidatas à realeza, ou candidatas à rainha. Versículo 8. Nos versículos de 9 ao 15, Esther segue as instruções de Mordecai, o pai que havia criado, e se destaca por sua beleza, obediência e sua discrição. No versículo 16 ao 20, nós vemos que Esther conquista o favor do rei Assuero e se torna a nova rainha, escondendo a sua identidade judaica a pedido de Mordecai. Glória a Deus. Vamos aqui iniciar então a leitura do livro de Esther, capítulos 1 e 2. Livro de Esther, capítulo 1. O banquete de Assuero. Isto aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e os seus servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias que estavam lá presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passado esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e a argola de prata e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre o piso de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. A rainha Vasti desafia o rei Assuero. No 7º dia,
Quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou os 7 eunucos que serviam na presença dele que trouxesse a sua presença a rainha Vasti, uma coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas, e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos. Então Memucã disse, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Então cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Livro de Esther, capítulo 2. Esther é feita rainha. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, e que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, e que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã,
sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado ao seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sarragás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abialil, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado, e Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, e o 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Glória a Deus, meus amados irmãos. Que alegria, né? Podemos contemplar 2 capítulos do livro de Esther para extrairmos um aprendizado, algo novo para a nossa vida e para que nós possamos entender também quais os preceitos de Deus para nossas vidas. Vemos que o rei Assuero era um rei vaidoso, ele estava ali, né, dando aquela festa no capítulo 1, vemos a festa do banquete, que durou 180 dias na cidade de Suzã, e mais 7 dias dentro do pátio do palácio, né? E o momento em que ele pediu para que os seus eunucos fossem buscar a rainha Vasti, para que ela fosse exposta ali, para mostrar a sua beleza a todos aqueles que estavam ali e para ver o quanto a rainha era bela. Porém, ela não aceitou, né, achando que ela seria exposta como um objeto. E isso trouxe, né, levantou a ira do rei. O rei teve que, né, tirá-la do posto de rainha, né, seguindo conselhos dos seus príncipes e conselheiros ali das províncias. Ergueu-se um decreto onde que a mulher deveria ser submissa ao homem, e depois fizeram uma chamada a todas as moças das províncias do rei para que fossem ao palácio as virgens, para que elas fossem, né, escolhidas
para ser a nova rainha. E no meio delas estava Esther. Esther foi trazida ali, né, através também do seu tio Mordecai, né, que a criou, né, como sua filha legítima, pois os pais dela haviam morrido. E ali, né, Esther passou um ano se preparando, né, com todos os produtos de beleza necessários para ir à presença do rei. Quando foi, o rei se apaixonou por ela e a nomeou rainha. Então ela se tornou rainha naquele momento, né, porque Deus tinha um propósito para ela. Vamos ler depois dos capítulos seguintes, capítulo 10 capítulos que nós temos que ler dentro do livro de Esther. Então, fiquem conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para mais novidades e mais leitura da Bíblia. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.